Eita! Por que esse eita aí, professor Tatarim? Porque esta questão aqui deu um trabalho para resolver. Na verdade, essa questão aí é bem detalhista, bem trabalhosa. A gente vai resolver essa questão aqui bem passo a passo. É uma questão que exige de você conhecimento sobre funções. E eu vou resolver ela de duas maneiras diferentes com você, estruturando toda essa parte de funções que você tinha que saber e talvez de um jeito prático, objetivo de como atacar uma questão dessa numa prova, que é uma prova extensa como uma prova do Enem, né, trabalhando com a ideia de tentativas, que aqui eu acho que seria mais eficaz. Mas é você que vai decidir. Antes, deixa eu te fazer um convite, dar um alerta, te fazer um pedido, sei lá. Não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado, pois assim você recebe notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questão de Enem, questões de vestibulares, questões de concursos públicos, com questões de provas militares, tem raciocínio lógico matemático, tem desafios, tem aulas, tem lives, ufa, tem bastante coisa que vai surgir no canal e caso né, você faça a inscrição e deixe o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá resolver então? Eita, pensa numa questão trabalhosa. Na verdade, essa questão aqui exige de você conhecimento aí sobre funções. E eu vou fazer sim com o formalismo matemático, que eu acho necessário, sempre interessante de entender a estrutura matemática. E aí depois eu vou resolver também de uma outra maneira, que é como eu atacaria essa questão na prova, que eu acho que fica bem mais rápido e você faz a comparação aí do que você acha melhor, tá? O pescador tem um custo fixo diário de R$ 900 com combustível, iscas, manutenção do seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5. Sua meta é obter um lucro mínimo de R$ 800 por dia. Sozinho, ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 kg de peixe, o que é suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário. Portanto, precisa contratar ajudantes para pagando para cada um R$ 250 por dia de trabalho. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda do peixe é repartida igualmente entre os ajudantes. Considerando o tamanho de seu barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 kg e que a partir do segundo ajudante contratado aumenta-se em 100 kg a quantidade de peixe pescada por ajudante em um dia de trabalho. A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido é. Só o texto base aí já dá um coiso, né? Dá vontade de sair correndo nos 3 dias, mas a gente vai conversar aí com calma como é que poderíamos enxergar os dados necessários para a gente resolver essa questão. Tá falando de lucro, né? Clássico aí na nossa matemática linda, o lucro obtido fazendo a diferença entre a receita e o custo. Receita é quanto entra, né? De grana aí, de dinheiro, custo quanto sai. Ele está falando que o lucro tem que ser maior ou igual a 800, está mencionando aqui no texto, né? Ele fala assim, ó, segunda para a terceira linha aqui, ó, sua meta é obter um lucro mínimo de R$ 800 por dia. Beleza, então vamos falar dessa função receita e dessa função custo. Poderia colocar despesa também, mas ele menciona custo aqui. O N vai ser o número de ajudantes, ok? É assim que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, receita. Por que eu coloquei essa expressão aqui? Ó? Dá uma observada que ele fala assim, ó, ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 kg. E ele menciona aqui, ó, ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5. Só que além desses 300 kg, também ele mencionou aqui, ó, a partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se em 100 kg a quantidade de peixe pescada por ajudante em dia de trabalho. Como é que eu consigo representar por meio de uma expressão matemática esses 100 kg a partir do segundo ajudante? Eu não devo considerar o primeiro, por isso que eu fiz aqui, ó, 100 vezes n menos 1. Porque se eu coloco o primeiro ajudante aqui, ó, n igual a 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Ó, 0 vezes 100 vai dar 0. Isso está satisfazendo a condição ali do texto base, né, do nosso enunciado. Agora, se eu coloco a partir do segundo ajudante, por exemplo, n igual a 2, aqui, ó, 2 menos 1 é 1, 1 vezes 100, deu boa, né? Então, a partir do segundo ajudante, que aumenta-se em 100 kg a quantidade de peixe. Aqui a gente faz uma distributiva, né? 100n vezes 100 menos, né? 100 vezes menos 1. Deixa eu escrever aqui para você, quer ver? Fica muita falação, pouca conta, não parece nem matemática, né? A gente gosta de cálculo. Ó, aqui eu tenho 100 vezes n, né? 100n. E aí o 100 vezes menos 1, menos 100.
Então perceba que nessa expressão aqui, na verdade, eu fiquei ó, com 5 vezes. Então ele vai ficar assim, ó, 300 mais 100n menos 100. Beleza? Aí vamos juntar o 300 com 100, né? Ele vai ficar 5 vezes. Eu tenho 300 menos 100, 200. Mais 100n. Aí foi feita uma nova distributiva aqui, né? Ó, 5 vezes 200, que dá esse 1000 aqui. E 5 vezes 100, ó, que dá esse 500. Ok? Daí que eu obtive a nossa expressão receita. Maravilha, então. Função custo, como é que a gente vai representar? De onde se tirou toda essa informação aí, Tatrin? Deixa eu mostrar primeiro para você no texto, a gente já faz alguns cálculos. Ó. 900, que é um custo fixo diário, mais 250N está aqui, ó. Portanto, precisa contratar ajudantes pagando para cada um R$250 por dia de trabalho. Então, R$250 por cada ajudante. Se é um ajudante, 250 vezes 1. Se são 2 ajudantes, 250 vezes 2. E assim por diante. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda do peixe é repartida igualmente entre os ajudantes, mais 4% da receita que a gente já conhece aqui, ó. 500N mais 1.000. Então, eu fiz essa substituição aqui, ó. Beleza? Agora, da onde que surgiu, ou como é que a gente pode enxergar essa substituição aqui? Ó, vou mostrar esse cálculo para você bem passo a passo. Né? Então, vai entendendo aí a estrutura que nós criamos. E aí, dá de fazer continhas agora para sermos felizes para sempre. Então, aqui eu tenho 4% de 500. 4% de 500N, né? Veja que eu vou conseguir cancelar aqui, ó. Corta. Ficou 4 vezes 5, 20N. Aí eu tenho 4% de 1.000, ó. 4% de 1.000. Corta. 4 vezes 10, esse 40 aqui, ó. Fechou? Aí é brincar de fazer um pouquinho de continhas, né? O 900, ó, vou juntar com 40, 940, e o 250 com 20 eu tenho a expressão ou a função custo, 940 mais 270N, para justamente trabalhar com as duas juntas, né? A função lucro é o quê? A diferença entre a função receita e a função custo. Então, simplesmente aqui eu fiz o quê? 500N menos 270, para dar 230, e o 1.000 menos... Opa, passei. 1.000 menos 940. Ficava mais fácil mostrar aqui para você, né? O 1.000 menos 940, que deu esse 60 aqui. Maravilha. Vamos tentar isolar o tal do N agora, né? Vamos tentar não, nós vamos conseguir, né? Então esse 60 vai jogar para o outro lado lá, vai ficar 800 menos 60, que é 740. E aí, por fim, 230 que está multiplicando passa dividindo. Ao dividir 740 por 230 vai dar ali 3, alguma coisa. Ou seja, N tem que ser maior ou igual a 3,2 alguma coisa. Ou seja, para satisfazer isso aí, quantidade mínima de ajudantes tem que ser o quê? 4. Alternativa correta, letra D. Então, claro que ela deu bastante trabalho, claro que o texto base aí exigia da gente uma boa capacidade de interpretação e representar aí, né, matematicamente de uma maneira correta. E essa é a maneira mais formal. Agora, compara essa resolução com a outra aqui que eu vou propor para você. Ó. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Uma tabelinha que eu vou criar jogando valores. Qual que é a minha sugestão quando tiver uma questão como essa que você já percebeu que vai dar muito trabalho? Não que você vai atribuir isso como uma referência única, mas se você perceber ali nas alternativas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu começaria por tentativa pelo 3. Claro que a gente sabendo a resposta, né? Fica mais fácil eu atribuir uma coisa aí, uma conversa aí já pronta, mas vamos supor que não fosse nem o 4, fosse o 5, ou se fosse o 1. A partir do momento que você atribui um valor por tentativa, e aí é um valor médio, é um bom valor de referência, você vai saber se você vai jogar para cima ou para baixo. Então as novas tentativas são mais fáceis de acordo com essa referência inicial ali, se você pegar um ponto médio. Tá? Ponto médio ali em termos de valores, né, que eu estou falando. Então eu vou tentar com o 3. Eu vou preencher a tabelinha aqui para você e já vou explicar o que eu fiz. É claro que aqui eu tenho as funções, mas vamos olhar para o texto, né, sem pensar nas funções. Então se eu estou falando de 3 ajudantes, nós temos aqui, ó, que a partir do segundo ajudante, deixa eu ver se eu consigo fazer sem escrever para você, senão a gente vai escrevendo. A partir do segundo ajudante,
contratado. Então, se eu estou falando de 3 ajudantes, o primeiro não contabiliza, o segundo contabiliza e o terceiro contabiliza. Então, nós estamos falando de 2 aqui para fazer cálculos. Aumenta-se em 100 kg. Então, veja que aumenta-se em 100 kg, eu teria um 100 vezes 2. Um 100 vezes 2 aqui na expressão. E veja que dá boa, porque nós estamos falando de um n igual a 3, né? E 3 menos 1 é justamente 2. Aí não esquece que esse mais esse 300, que já estava mencionado no nosso texto base, né? Ele sabe que com um ajudante a pesca diária é de 300 kg, né? 300 kg mais o acréscimo ali dos outros 2 ajudantes. Então veja que isso aqui, ó, 100 vezes 2 vai dar 200, mais esse 300 é 500. Então, na verdade, tem um 5 vezes 500, por isso esse 2.500 aqui nessa coluna da tabela. E aí, para a função custo, veja que nós estamos falando de 3 ajudantes, então eu vou colocar um 3 no lugar do n aqui, ó, eu vou ter 250 vezes 3, 750. Então, eu já tenho 900 mais 750 mais alguma coisa. Daí nós temos 4% da receita. Então, veja, se essa receita é de 2.500, esse é o nosso 100%, muito fácil é você calcular 10%. 10% é a décima parte, né? Então ficaria o quê? 10%, 250. E muito fácil também seria se calcular 1%. Isso que a gente faz fácil, né? 25. Mas como eu quero 4%, 4% é esse 1% aqui vezes 4. Ou seja, eu pego esse 25 aqui também vezes 4, nós vamos ter um 100, então mais 100. Por isso, 900 mais 750 mais 100, 1.750. Então, veja que o lucro vai ser o quê? 2.500 menos 1.750, 750. Como eu quero um lucro mínimo de 800 por dia, eu estou imaginando que quanto mais ajudante eu tenha, mais lucro eu vou ter. Então, minha tentativa na hora da prova seria para o próximo n igual a 4. E aí você conseguiria talvez fazer de uma maneira um pouco mais rápida, né, usando não tanto os formalismos matemáticos, usando mais raciocínio lógico, que talvez fosse até o propósito da questão, é claro. A mesma ideia, ó, 4 ajudantes, então no lugar do n eu coloco 4 aqui, ó, então vai ficar 4 menos 1, 3. 3 vezes 100 é 300, mais 300 vai totalizar 600, e 5 vezes 600, esses 3.000 aqui. São 4 ajudantes, então 250 aqui, ó, vezes 4 vai dar 1.000. Então eu já tenho 900 mais 1.000. Aí é 4% da receita, que agora é 3.000. 3.000 é o nosso 100%. 10% fácil, 300. 1% fácil, 30. Como eu quero 4%, assim como a gente fez ali anteriormente, 4%, 1 vezes 4. Aqui eu também faço vezes 4, 30 vezes 4, 120. Então, 900 mais 1.000, mais 120, 2.020. Então, perceba que se eu fizer ali, ó, a receita 3.000 menos o custo 2.020, vai dar exatamente 980, já deu o lucro mínimo desejado, também marcando a alternativa correta como esta letra D. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de fazer aí comentários, veja se você realmente achou que essa questão aqui era difícil, me diga aí se você achou melhor a maneira mais formal de resolução ou a maneira mais com raciocínio lógico. De qualquer forma, aí desejo aí para você bons estudos e até a próxima. Tchau!